Vamos lembrar que tese é sempre igual a opinião. Que nem Clarinha falou, é muito complicado a gente não olhar um tema e não ter uma opinião sobre. A gente adora meter o bedelho porque a gente tá em sociedade, então a gente tem uma opinião formada sobre aquilo. Não tem opinião? Fica tranquilo. Que nem ela falou também, temos os textos motivadores. O próprio nome já diz. Eles dão essa motivada para que você... não sei de verdade. Tão perdido. Então, assim, você não vai ficar tão... Eles dão uma motivada ali, eles dão um direcionamento, um caminho. Claro, não tem como você virar e falar, mas o Enem não me falou uma opinião legal, não gostei. Ele também não vai fazer isso com vocês. Ali, então você falou de tese, John, já vou até pegar o gancho, que tem 2 perguntas aqui sobre a tese. O Jardson falou que ele tem dificuldade em estabelecer a tese, mas que ele está se habituando. E a Patrícia perguntou como que faz para aprofundar a tese, que é uma dúvida que a persegue nas redações. Então vamos pegar esse gancho da tese, como que ela faz para poder dar uma aprofundada na tese, para ela segurar o BO dela com mais facilidade. Então, para ela virar e falar assim, não, o céu realmente é azul, eu posso provar. É isso. A tese, gente, ela vai estar muito conectada com a competência 2 e 3, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor. Mas a forma de você de verdade se aprofundar nessa tese é uma coisa que eu sempre falo. Primeiro, grifa a frase temática, quais são as palavras-chave dela. Leu a frase temática? Tá bonitinha lá. O Enem, ele tá te dando uma frase temática, que é a frase de direcionamento. É o tema geral da redação. Você vai grifar e você vai colocar a sua tese. Então, qual a sua opinião sobre aquilo? Então, você tá falando os problemas, quais são esses problemas? Você tem que falar, a sua tese tem que ser a opinião sobre aquilo. Como assim, Jonathan? Eu entendi muito bem. Quais são esses problemas que causam, por exemplo, as dificuldades de acesso à educação em universidades públicas no Brasil? Quais são as dificuldades? É o investimento? É a própria questão do ensino básico que está sendo prejudicado? Dificuldade de acesso? Qual é a sua opinião sobre isso? Entendeu? Quando você vai colocar a sua tese, vocês têm que pensar que vocês têm que defendê-la. Então, se vocês não acreditam naquilo que vocês estão colocando, vai ficar super complicado de defender. O aprofundamento, gente, sempre vai vir com base nisso, no que vocês acreditam. Eu sempre comento que vocês têm que colocar 2 bloquinhos. Que, obviamente, o Enem, ele pede que você coloque 2. Por quê? Porque tem desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, se você quiser colocar, por exemplo, 2 problemas, uma causa e um problema, separa. Não deixa tudo junto, porque dá uma confundida. Vamos ter uma limpeza na organização de texto. Coloca isso e vai colocando abaixo dessa sua tese, né, dessa sua opinião. Então, a causa é a falta de investimento e o problema acaba sendo um ensino fraco, um ensino de pouco acesso para as pessoas. Vai colocando o que causa isso. O que você acha sobre isso? Isso é ruim? Às vezes eu pergunto normalmente, isso é bom? Isso é ruim? Por quê? Você tem que ter uma opinião formada. O aprofundamento da tese, gente, vai vir nisso. Você precisa me mostrar, se não adianta falar assim, exige pouco investimento na educação. Ponto final. E aí eu falar, profundo. Mas isso é ruim? Isso é bom? Porque assim, você tem que me contar. Eu quero ler. Porque eu não tô conversando com você. É diferente de eu olhar aqui pra Clarinha e perguntar e ela me contar. Ela me entregar uma folha... Eu viro aqui e eu falo assim, existe pouco investimento na educação. Gente, tá evidente minha opinião sobre... Não, Jonathan, existe pouco investimento na educação. Gente, textos, a gente não consegue tirar. Minha avó fala isso, né? Minha avó fala muito. Quem lê do jeito que quiser. Uhum. Então, quando você tem que escrever a redação, você tem que impedir essa leitura do jeito que quiser. Você tem que escrever de uma forma que você consegue mostrar para a pessoa que tá lendo o que você tá defendendo ou não. Qual é a sua tese, o que você acredita sobre aquilo que você tá escrevendo. Tá vendo? Tá vendo, gente? Tese igual opinião, meu povo, né? Que a gente fica... Não tem como. Eu não posso ficar perguntando. Você não vai estar lá para se defender. Então, assim, você não pode abrir brechas pro corretor interpretar. Porque o corretor, ele não tem essa missão de interpretar as lacunas textuais que você deixou. Então, como você se aprofunda na tese, colocando a sua opinião, explicando por que aquilo é problemático, por que aquilo é bom, por que aquilo é prejudicial. Então, coloquem a opinião de vocês. Lembrando, gente, que o Enem, ele pede terceira pessoa, tá? Então, você não vai colocar, eu acho que é horrível isso daqui, por causa disso, disso e disso, e eu não gosto. Cuidado com a primeira pessoa. Então, lembrem-se disso. Exprimam lá, colocam tudo bonitinho lá, vão colocar toda a sua opinião bem trabalhada em terceira pessoa, porque nós pensamos sempre em sociedade, e aí coloquem dessa forma, ok?